Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo informativo da Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, onde trataremos sobre acessibilidade em projetos culturais nos editais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, nas edições da Lei Paulo Gustavo, um tema bastante discutido entre os agentes culturais, no qual essa lei determina que no mínimo 10% dos recursos de cada projeto sejam destinados à acessibilidade para pessoas com deficiência, que é onde temos os maiores questionamentos. O que é possível ter e se é possível ter acessibilidade em um projeto de tal segmento? A exemplo, um projeto de teatro. O que vou prever de acessibilidade no meu projeto? Como vou descrever esses recursos no meu projeto? Por que tenho que prever acessibilidade em meu projeto? Entre outros questionamentos. E para responder, teremos dois vídeos informativos com foco em seguir o artigo 15 da Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo. No primeiro vídeo informativo trataremos sobre conceitos e princípios da acessibilidade cultural. O segundo vídeo informativo, práticas de acessibilidade cultural. Com entusiasmo e para darmos inícios, começo me apresentando. Meu nome é Marcos Gontijo, sou um homem branco, cabelos castanhos claros, olhos azuis, tenho 1,73 m de altura, estou usando uma calça e camisa social preta. Ao meu fundo, uma parede verde. Sou licenciado em Letras Libras pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Mato Grosso, especialista em Comunicação, Cultura Organizacional e Tecnologia, especialista em Produção Cultural, Arte e Entretenimento. Atualmente sou coordenador de acervo, exposições e projetos culturais no Museu de Artes Sacras de Mato Grosso. Tradutor e intérprete de Libras no ensino superior do Instituto Federal de Mato Grosso. E também atuo como tradutor e intérprete de Libras em projetos culturais e educativos. À esquerda do vídeo está minha tela, realizando todo o vídeo informativo na língua brasileira de sinais, a Libras, um formato totalmente acessível para pessoas surdas e ensurdecidas. Áudio para pessoas cegas, baixa visão e pessoas não deficientes, além de descrição de todas as informações de tela e legenda. Em tela teremos todas as projeções conteudistas com fundo branco com a letra preta para fácil leitura. Esse vídeo informativo é uma realização do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e pela Ação Cultural, a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, que faz o operacional referente à seleção de pareceristas, coordenação de análise de projeto e formação dos produtores culturais, proponentes, pareceristas e funcionários públicos que participam do projeto da Lei Paulo Gustavo no estado de Mato Grosso. Temos aqui um dos requisitos obrigatórios mais desafiadores para os agentes culturais que querem ser selecionados, aos pareceristas que avaliam os projetos, aos servidores públicos que fazem todo o processo de organização, seleção e fiscalização, e à comunidade em geral que usufrui desses produtos, que é o tópico dos editais da Lei Paulo Gustavo, que vem tratar da acessibilidade em projetos culturais, que tem o texto. Os projetos devem contar obrigatoriamente com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos disposto na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com investimento obrigatório de no mínimo 10% do valor total do projeto. E nossos vídeos informativos têm o objetivo de promover o conhecimento desses interessados, visando a inclusão da pessoa com deficiência em eventos e espaços culturais. Mas de onde começa tudo isso? Todas essas cobranças de direito? Começa lá na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a Constituição Federal. No artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Mas quem são esses todos que o Estado garante o direito ao acesso à cultura? Em teoria, os termos todos
se refere a toda a humanidade, sem distinção da raça, cor, sexo, origem nacional, religião, opinião política, condição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, a lei deve ser aplicada de forma igualitária a todas as pessoas, garantindo os mesmos direitos e deveres. No entanto, na prática, a gente sabe que essa igualdade nem sempre é uma realidade. Ao longo da história, grupos minoritários e marginalizados têm sido sistematicamente discriminados e privados dos seus direitos, sendo uma delas a pessoa com deficiência. E para melhorarmos e garantirmos os direitos desse grupo, temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que de fato aí representa um marco histórico na luta pelo direito das pessoas com deficiência no Brasil. Que tem o capítulo 9, um capítulo aí específico sobre o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e o lazer da pessoa com deficiência. E vamos ter especificamente os artigos 42 ao 44, que é mais focado aí em nossos objetivos dos editais, para cumprirmos os requisitos dos editais. E esses artigos aí vêm assegurar o acesso da pessoa com deficiência a bens culturais, como cinema, teatro e outras atividades culturais em um formato acessível. Também incentiva a participação das pessoas com deficiência em atividades culturais, reserva também espaços acessíveis em locais de evento, como teatro, cinema, auditório, estádios e ginásios de esporte, de forma inclusiva, com boa visibilidade e sinalização adequada. Não vai adiantar a gente promover um local acessível para essas pessoas com deficiência se a gente coloca ela em um local não visível, ela não consiga ter acesso ali de forma igualitária com a pessoa não deficiente. Tem que ser um local visível. Sendo esses itens que citei como princípio de utilização dos recursos dos 10% que a Lei Paulo Gustavo torna obrigatório, descrito ali no artigo 15, em que os entes da federação devem garantir na implementação dessa lei complementar que os editais, chamamentos públicos e outras formas de seleção públicas de projetos, iniciativas ou espaços que contenham recursos de acessibilidade destinados à pessoa com deficiência incluam a previsão de repassar no mínimo 10% a mais do valor originalmente previsto para o apoio de projetos, a iniciativa e a espaços que não contenham recursos de acessibilidade destinados à pessoa com deficiência. Compreende então que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, na implementação dessa lei, deve garantir que no mínimo 10% do valor dos projetos seja destinado à acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, se temos 50 mil em um edital, 5 mil reais desse recurso já é contabilizado para ser destinado para garantirmos a acessibilidade cultural para as pessoas com deficiência. E o que é acessibilidade cultural para pessoas com deficiência? É um conjunto de medidas que vai garantir a participação na vida cultural com uma equiparação de oportunidade. Sendo assim, a pessoa com deficiência ela vai ter a mesma oportunidade, por exemplo, de conseguir assistir um festival igual uma pessoa sem deficiência. Para exemplificar em tela, a gente tem aí três imagens de pessoas, três tamanhos diferentes, uma azul, uma laranjada e uma outra azul, de tamanhos diferentes, uma maior, uma mediana e uma menor, e cada uma delas tem caixinhas aí uma em cima da outra para todas estar no mesmo tamanho. A pessoa maior tem uma caixinha alaranjada, a mediana, a alaranjada tem duas caixinhas azuis para conseguir estar aí na mesma altura que a pessoa maior, e a última pessoa, a menorzinha, tem aí três caixinhas na cor laranjada para estar na mesma altura. Então digamos que essas caixinhas são as medidas de acessibilidade
que esse produtor conseguiu garantir ali para a pessoa com deficiência, para as pessoas com deficiência, que ela tem ali um nível de igualdade. Então, digamos aí que um festival colocamos um patamar, uma plataforma ali maior, mais alta, para que um cadeirante, uma pessoa com nanismo, tenha a possibilidade, né, de ver o festival de forma igualitária e livre como é uma pessoa sem deficiência. E para que as pessoas com deficiência tenham uma experiência cultural e artística completa, o produtor cultural precisa seguir 5 elementos cruciais: a fruição, a visitação, a participação, a criação e a difusão. A fruição, ela vai referir-se ao ato de apreciar, desfrutar e experimentar a arte e a cultura. No contexto da inclusão, significa que a pessoa com deficiência deve ter a oportunidade de apreciar obras de arte, assistir espetáculos, ler livros e outras atividades culturais em condições de igualdade. A visitação relaciona-se ao ato de visitar espaços culturais como museus, teatros, galerias. E aí, na questão de acessibilidade, vai ser a física, a comunicacional, acessível, e a adaptação das atividades são o essencial para que essas pessoas tenham ali a possibilidade de visitar esses espaços. A participação vai além da visitação, de uma simples visitação. Envolve aí a participação ativa em atividades culturais, como oficinas, workshops, grupos de discussão e eventos. A participação garante que a pessoa com deficiência possa expressar a sua criatividade e também se envolver ali com a comunidade artística. A criação refere-se ao ato de produzir suas obras, seja na música, na dança, nas artes visuais ou em outras áreas. E a inclusão na criação artística significa que essa pessoa com deficiência também deve ter o acesso a recursos, oportunidade para desenvolver ali seus talentos e expressar também as suas ideias. E a difusão relaciona-se à divulgação e à disseminação da cultura e da arte. A difusão inclusiva garante que as produções artísticas de pessoas com deficiência, por exemplo, tenham visibilidade e que a cultura seja acessível a todos. Para que isso seja possível, que essas pessoas com deficiência tenham a mesma experiência, seja qual for, igual às pessoas sem deficiência, precisamos nos atentar aí nos editais. De exemplo, vamos no tópico dos recursos de acessibilidade, no anexo 1 do edital de seleção pública número 2 de 2024, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, no qual discorre no item 5.2 que os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatível com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos disposto na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, de modo a contemplar. No aspecto arquitetônico ou físico, a gente pode utilizar esses dois termos, possibilitar recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas idosas aos locais que se realizam as atividades culturais e também os espaços acessórios, como os banheiros, áreas de alimentação e as áreas de circulação. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelos projetos, pelas iniciativas ou pelos espaços. No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, desde a sua criação. Contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência
e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Então, esses 3 aspectos, vamos conseguir alcançar os 5 elementos cruciais que compõem uma experiência cultural e artística completa. Mas como vou fazer isso? Utilizando no mínimo os 10% do valor total do projeto, conforme descrito também em edital e na legislação. Os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade, sendo assegurado para essa finalidade no mínimo 10% do valor total do projeto. Então, para acessibilidade, tem que ter no mínimo 10% do valor do projeto, podendo ser mais que 10%. Posso deixar 15, 20, 30, a depender do meu projeto, para poder ali respeitar as obrigatoriedades do edital. Então, medida de acessibilidade comunicacional, atitudinal, comunicacional, sendo aí no mínimo 10%. Mas daí vem algumas questões para os produtores, por exemplo, que aparecem somente na hora de produzir o projeto. Com o valor de 10% é muito pouco para contemplar todos os aspectos que o edital estipula. Ou o valor é muito alto, já vai ter libras, outros recursos de acessibilidade. Eu não vou gastar tudo, o que eu vou fazer agora? O primeiro passo é refletir em qual comunidade eu estou inserido e quais as demandas eu posso alcançar ali da minha comunidade relacionado à acessibilidade. Então, se refletir, questionar, procurar. Exemplo: na minha cidade tem surdo? Não tem surdo, mas tem cego, autista, cadeirante, outras deficiências. Então, não tem o porquê meu projeto prever libras. Então, devemos procurar outras estratégias que vai contemplar esse público, né? Para o cego, para o autista, para os cadeirantes. Então, eu tenho que contemplar esse público. Pensa, o meu local é acessível? Sim. O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar ali para outras deficiências? O meu local não é acessível. O que pode ser feito ali para conseguir atingir esse público? Um cadeirante, enfim. É o suficiente? Por exemplo, o que tem de acessibilidade? Não tem acessibilidade, enfim. Tem outro local que você pode realizar esse projeto? A gente precisa refletir para proporcionar essas pessoas, né, consigam acessar esse local. Tem algum profissional que tenha deficiência que possa contribuir no meu projeto? Refletir isso também, né? Incluir as pessoas com deficiência dentro do seu projeto. E esses são alguns questionamentos que precisamos sempre refletir e fazer na hora de produzir o projeto. Mas, depois de tudo isso, eu percebi que não tem mais nada que eu possa fazer com a utilização mínima desse recurso. Já listei o que é possível fazer no máximo com esse recurso de 10%, que é o que está na legislação, é o que eu consigo destinar do meu recurso total. O que me resguarda? Temos a instrução normativa número 5 do Ministério da Cultura, de 10 de agosto de 2023, da Lei Paulo Gustavo, e também descrito nos editais, de exemplo, o mesmo edital anterior, do mesmo tópico, vem falar que a utilização do percentual mínimo de 10% presente nos editais pode ser excepcionalmente dispensada quando? 1. Quando for inaplicável em razão das características do objeto cultural. No meu projeto, não é possível ter medidas de acessibilidade nesse momento. De exemplo, um projeto que não vai estar disponível ao público de imediato, como um projeto de roteiro. Ou quando o projeto já contempla integralmente
as medidas de acessibilidade compatível com as características do objeto cultural. Exemplo, quando o espaço adotado para o desenvolvimento do objeto cultural já contempla aspectos físicos de acessibilidade para sua realização. Então eu vou utilizar ali para o atitudinal ou para o comunicacional e às vezes eu não cumprir ali, não vou utilizar todo o recurso, né, ou não vou utilizar o recurso. A legislação e também o próprio edital me resguardam quanto a isso, de não precisar utilizar todo o recurso ou não utilizar se eu já contemplar ali todos os requisitos de acessibilidade que o edital, enfim, ou até a lei própria, Lei Paulo Gustavo, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, pede. Mas esses resguardos não são simplesmente livres. Eu não tenho que colocar de acessibilidade, eu não vou utilizar recurso de acessibilidade e é isso, estou livre, vou seguir em frente. Não, não é assim. Não estou livre. Ali, no ato da inscrição, eu preciso obrigatoriamente apresentar uma justificativa. Para os casos ali em que meu percentual mínimo de 10% é inaplicável no meu projeto. Então, você precisa apresentar na justificativa que o seu projeto é inaplicável. Você precisa apresentar uma justificativa o porquê você não vai utilizar todo o recurso de acessibilidade. Então, você vai ali explicar que estou cumprindo todos os itens do edital, que o valor estipulado de 10% foi alto para os recursos de acessibilidade tal, tal e tal. Então tem que ter essa explicativa. Vou ter ali recurso de acessibilidade, vou utilizar os 10%. Não é só simplesmente justificar também. Vou ter recurso disso, aquilo. Eu preciso também incluir essa rúbrica de acessibilidade na planilha orçamentária. Eu não posso só falar, eu vou ter acessibilidade e a rúbrica não está descrita. Você precisa justificar, não, vai ter isso, vai ter Libras, Braille, vai ter rampa. Você precisa justificar se você vai utilizar esse recurso com os 10% ou se já é um patrocínio ou algo do tipo, você precisa destinar. Não, eu tenho um apoio de um tradutor intérprete de Libras, não vou precisar pagar, então não precisa incluir na planilha orçamentária. Você precisa também fazer essa justificativa. Mas eu esqueci de não coloquei acessibilidade no meu projeto, eu não previ custos de ações de acessibilidade na planilha orçamentária. Exemplo, eu coloquei que ia ter acessibilidade, mas eu não previ custos na planilha orçamentária. Eu não justifiquei o porquê não atingir o mínimo dos 10% no orçamento total, ou eu não justifiquei que a inserção de critérios de acessibilidade não era obrigatória no meu projeto. O que vai acontecer? No processo de avaliação, o parecerista, o grupo de parecerista, cada um tem o seu parecer, vai proceder com a sua avaliação ali normalmente, né? Vai seguir com a avaliação e pontuação como de costume. No entanto, ali na sua justificativa do seu parecer, ele deve recomendar o ajuste de valores na planilha, conforme é recomendado pelo edital. E especificamente, deve sugerir a inclusão de no mínimo 10% do valor total para a acessibilidade da pessoa com deficiência, podendo aplicar, já que você não colocou, esqueceu de colocar, enfim, podem aplicar esse critério de acessibilidade de 1 até 2 pontos a menos na sua avaliação, de acordo ali com o seu entendimento. E essa perca de pontos pode prejudicar a sua classificação. E se com nota o suficiente dentro dos limites de vagas, e se você for selecionado, tendo essas solicitação de ajuste, o produtor que for selecionado, você vai precisar se adequar
para ter ali o seu termo de compromisso assinado. Então, reforço para vocês, deixe tudo bem claro no projeto, na planilha, porque dois pontos pode ser decisivo ali na sua classificação para ser selecionado. E com toda essa explanação, finalizamos aqui o nosso primeiro vídeo informativo, conceitos e princípios da acessibilidade cultural. E em caso de dúvida, sugestão ou complemento, deixe aí nos comentários. Nosso segundo vídeo informativo será de práticas de acessibilidade cultural, onde iremos discutir possibilidades de acessibilidade em projetos dos dispostos dos editais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, nas edições da Lei Paulo Gustavo. Então vamos aí apresentar os projetos da Lei Paulo Gustavo e possibilidades de acessibilidades para cada objeto do edital. Beleza? Aguardo vocês então no próximo vídeo informativo.